Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Simpósio Permanente sobre as experiências fora do corpo, as viagens astrais. Esse projeto reúne uma série de entrevistas, palestras com diversos projetores, pesquisadores e escritores que compartilham suas experiências, técnicas e conteúdos importantes, especialmente para você interessado no assunto. Nessa edição, temos o prazer de compartilhar a gravação que realizamos em Salvador, com Luiz Roberto Matos, que é mais conhecido por causa do seu primeiro livro publicado, Sanakhan, um mestre no além. É espiritualista, universalista, desde os 18 anos de idade, sem estar preso a qualquer religião, filosofia ou seita. Atualmente, com 9 livros publicados, escreve tanto sobre projeção astral, com relatos de experiências pessoais desde os 19 anos de idade, regressão de memória, reencarnação e evolução espiritual. Lembrando que se você tiver dúvidas sobre o tema, a melhor e a mais rápida forma de obter respostas é enviar um áudio por WhatsApp para o número 11 98880 1545. 11 98880 1545. Outra maneira é digitar suas questões no campo de comentários diretamente no nosso canal no YouTube. Que as melhores energias cheguem até você, discernimento, paz, luz e amor. Eu sou um espiritualista, holista, universalista, desde cedo, muito cedo. Comecei a estudar inicialmente o espiritismo com 18 anos. No ano seguinte eu descobri a teosofia, a filosofia yogi, do Yogi Ramacharaka, o budismo, e aí fui lendo uma série de coisas ali nos meus 19 para 20 anos. Descobri também a literatura de projeção astral, os livros que eu encontrava na época, nas livrarias de Salvador. E aí comecei a desenvolver a projeção astral em 1978, com 19 anos. Né? Eu já frequentava um centro espírita naquele período, eu fiquei 15 anos frequentando, trabalhando, fiz muitas coisas dentro de um centro espírita aqui em Salvador. E ao mesmo tempo que eu frequentava o centro espírita, eu em casa fui desenvolvendo a projeção astral consciente, a saída consciente do corpo. Então eu sempre tive a cabeça muito aberta, a mente muito aberta. Eu nunca me prendi. Eu comecei lendo, estudando, né? Com os 18 anos eu li todos os livros de Allan Kardec, mas eu não fiquei preso só em Allan Kardec, eu lia muitas outras coisas de outras correntes espiritualistas. Eu nunca fiquei preso numa coisa só. Eu nunca fui sectário, sempre tive a mente aberta e lia de tudo. Eu li muitas coisas diferentes no espiritualismo para poder ter várias visões diferenciadas, complementares. Uma coisa que não tem no espiritismo, eu encontrava na teosofia, quando eu encontrava na teosofia, encontrava no espiritismo, na projeção astral, né? E na filosofia yogi. E aí eu fui me aprofundando e continuo nesse caminho, né? Agora aos 59 anos, então já são aí 40 anos de estudo, de prática da projeção astral, e todo esse estudo espiritualista é mais ou menos o que eu sou hoje, desse caminho espiritualista. Primeiro contato com a projeção astral. Bom, uma coisa foi um contato assim consciente, sabendo que era projeção astral, que ela veio um pouquinho mais para frente. Mas hoje eu considero, e eu às vezes relato em entrevista, em palestra, em rádio, uma coisa que com o tempo eu cheguei à conclusão que foi a minha primeira experiência mesmo de projeção astral, consciente, mas não induzida. Ela foi involuntária. Eu nem sabia o que era projeção astral, não fazia a menor ideia, não sabia o que era desdobramento na linguagem espírita antiga. Eu, em 1977, janeiro de 77, eu tinha 18 anos,
Meu pai, na época, tinha um pedacinho de terra, uma fazendinha, e sempre no mês de janeiro a gente ia passar pelo menos 15 dias na fazenda. E nós fomos para a fazenda. No quarto nós dormíamos vários irmãos, numa espécie de cama de campanha, do meu pai era militar, né? Ele comprou várias camas de campanha para botar no quarto, que era muita gente, e a gente dormia ali. E de noite não tinha luz elétrica, era aquele lampião, de noite quando apagava a luz era aquele breu total, uma escuridão completa. Aí, numa bela noite, nós fomos dormir, apagou a luz, aquela escuridão total, eu dormi na minha maca, naquela cama de campanha, né? Eles chamam de maca também. E no meio da noite, eu senti que alguma coisa estava batendo embaixo e estava subindo, né? Aquela maca, ela pulava, pulava, pulava. Eu estava, na minha consciência naquele momento, eu estava desperto, eu estava lúcido, acordado, é como se eu tivesse acordado fisicamente. E a cama bateu, 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 até que ela voou, ela subiu, voou e eu fui projetado para cima, mas caí em pé no quarto. Nisso que eu caí em pé no quarto, havia uma figura, parecia masculina, né? Mas muito forte, alto, muito mais alto que eu, tipo aquele predador do filme de Schwarzenegger, muito alto e muito forte, e estava dentro do meu quarto. Eu, naquela época, eu fazia halterofilismo, então eu era fortinho, era ousado, né? Eu jogava capoeira e tal. Eu era ousado, eu não tinha medo. E aquela figura, para mim, naquele momento, tinha invadido a casa, tinha invadido o meu quarto. Eu tinha irmãos mais novos do que eu ali no quarto, aquela figura invadiu o meu quarto, né? Só que aí, uma coisa interessante, quando eu fui dormir, o quarto era um breu completo, como se estivesse de olhos fechados. Só que na hora que eu fui projetado para fora da maca, já não era aquela escuridão total, era uma penumbra meio azulada, que eu enxergava as coisas no quarto, eu enxergava essa figura. E aí eu partia para cima dele, e nós começamos a brigar, nós nos atracamos, troca de soco, chute naquela luta, né? Até que num momento eu percebi que eu não conseguia vencer, eu peguei a minha maca e comecei a bater nele, comecei a bater, era uma luta corporal. Para mim era uma luta física, a sensação de luta física. Eu batia, 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 aí de repente eu estava deitado na maca de novo. A maca no chão, eu estava deitado na maca. Aí eu fiquei surpreso, não entendi nada. E aí dormi, apaguei. De manhã que eu fiquei pensando, matutando, né, naquilo, porque parecia que tudo era físico, a sensação física de algo bater debaixo da maca, me jogar, a luta corporal, eu pegar a maca e bater nele, tudo parecia físico, parecia que um ladrão tinha entrado na casa e realmente a gente tinha brigado. Mas depois eu estava deitado na maca, pô, nada disso aconteceu, nada disso foi real, né? Hoje, e depois de um tempo, né, e hoje a minha análise ela é muito clara, muito nítida a certeza que eu tenho de que foi uma experiência fora do corpo, foi uma projeção astral, eu saí do corpo consciente, só que eu não saí voluntariamente, eu não provoquei como eu passei a fazer depois, em 78. Não foi uma saída provocada, né? Foi uma coisa voluntária, aquilo aconteceu, mas muito real, muito nítida. Eu não tenho a menor dúvida, nunca tive dúvida nenhuma de que realmente aquilo aconteceu. E parecia uma coisa física. Então essa foi a primeira experiência de projeção astral. Agora no ano seguinte, aí com as leituras, eu estava fazendo a yoga, a Hatha Yoga, a Jnana Yoga, a Raja Yoga, e meditação, né? Ali com meus 19 anos, 78, mudei minha alimentação, virei vegetariano na época, radical. E aí comecei a desenvolver uma técnica, com o relaxamento que eu aprendi com a Hatha Yoga, eu comecei a fazer um relaxamento, deitado, barriga para cima, os braços tirados ao longo do corpo, comecei a relaxar e tal, né? E comecei a desenvolver o que depois eu batizei a minha técnica de dormir acordado, que é um paradoxo. Como é que você dorme acordado? Eu batizei de dormir acordado, por quê? Eu relaxava o corpo, eu induzia um relaxamento profundo, com a respiração, simplesmente controlando a respiração, controlava respirando cada vez mais devagar, mais devagar, mais devagar, mais devagar, até levar o corpo físico num estado de torpor, que a fase inicial era de uma sensação de peso, o corpo pesava muito, parecia que estava afundando no colchão, aquele peso muito grande, mas depois de um tempo, e eu tive uma fase inicial transitória, em que eu dormia, eu adormeci, mas depois eu consegui controlar para não dormir, consegui
É um controle mental que a yoga, com a meditação, me ajudou muito nisso, né? Eu consegui controlar para não dormir. Então, depois daquela fase inicial do corpo estar muito relaxado, aquela sensação de peso na cama, depois eu sentia uma vibração no corpo. Naquela época não se falava em EV, eu não sabia o que era EV, estado vibracional. Os livros que eu li na época, eu não lembro de falar de estado vibracional, só ouvi falar em EV muitos anos depois. Então, na época eu não chamava de EV, mas eu sentia aquela vibração como se fosse um choque fraco, indolor ao longo do corpo. E depois que vinha aquele choque, às vezes dava um zoom na cabeça, eu aí me sentia leve. Depois daquela fase inicial do corpo pesado afundando, que era o relaxamento físico, depois daí vinha aquela vibração, se estivesse ativando um outro corpo, eu estava me desligando do corpo físico, então eu começava a sentir o corpo flutuando. Aí vieram as primeiras experiências, senti a mão flutuando, depois senti o braço flutuando, até eu conseguir levantar metade do corpo, até que eu levantei totalmente, fiquei em pé. Aí tem uma série de experiências, de relatos dos meus vídeos, relatos dos meus livros, do Sam Nakam, Mestre de Lalem, né? Dos 3 volumes. Aí eu detalho isso, que não dá para detalhar tudo aqui assim no vídeo, mas foi o meu início. A projeção astral é a saída do corpo de forma consciente. Consciente. Por quê? Se a gente não sai de forma consciente, isso do que eu ouço de vários outros estudiosos da projeção astral, né? Normalmente eu não posso dizer que há um consenso absoluto dos estudiosos da projeção astral, mas muitos que eu ouço, que eu leio, só consideram a projeção astral quando você sai consciente. Porque se você não sai consciente e você depois já se sente despertado, lúcido, mas já fora do corpo, né? Aí uns vão chamar de sonho lúcido, né? E outras coisas mais. Então não considera a projeção. Mas tudo, na verdade, é experiência fora do corpo. É uma experiência fora do corpo, né? Mas a projeção mesmo é essa saída consciente. Voluntário não. Como a experiência que eu acabei de contar na fazenda, ela foi uma projeção astral não provocada. Ela foi involuntária, mas foi uma saída consciente do corpo, né? Desde a hora que eu dormi até a hora que eu saí, não houve interrupção de consciência. Isso é que eu chamo de projeção astral. Nem sempre eu tenho a consciência do momento do retorno, da hora que eu volto e me reencaixo no corpo, né? Mas eu só considero uma projeção astral mesmo se eu saio totalmente consciente, mesmo que eu não provoque, mesmo que eu não produza. No início eu só saía provocado. Eu relaxava, induzia o relaxamento, todo aquele processo de relaxamento até a saída consciente. Levei um bom tempo fazendo isso, até ter um certo domínio. Depois eu passei a relaxar mais com o tempo e deixar mais acontecer. Deixar mais acontecer espontaneamente. Mas a projeção mesmo, eu só considero quando eu saio totalmente consciente. Muitas vezes eu saio consciente sem eu ter provocado. Às vezes eu vou dormir cansado, mas estou pensando em alguma coisa que eu gostaria de fazer fora do corpo, visitar alguém, fazer alguma coisa, prestar uma assistência espiritual a alguém encarnado ou desencarnado, encontrar um parente, um amigo que desencarnou. E às vezes fico naquele pensamento, naquela preocupação, eu durmo, né, relaxo, já estou até muito cansado, eu não faço aquele relaxamento. O relaxamento é automático mesmo por causa do cansaço físico. Mas muitas vezes, quando eu entro naquele relaxamento natural pelo cansaço, e chega uma hora, mesmo não sentindo o estado vibracional, que eu não sinto mais, mas eu me sinto desgarrando, soltando do corpo e saindo. Então é uma projeção consciente, mas não provocada. Eu não provoquei, eu não induzi, eu não pensei, eu vou sair do corpo, né? Todo o processo de relaxamento, como eu fazia muito no início. Hoje eu deixo mais acontecer, acontece mais espontaneamente. Eu, ao longo do tempo, eu criei uma classificação minha dos tipos de projeção astral. Então eu classifiquei projeção astral tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. A projeção astral do tipo 1, para mim, como eu considerei classificando, é aquela que eu saio do corpo, mas eu fico só no que eu chamo de zona etérica. O que é a zona etérica? É uma zona intermediária entre o plano físico e o plano astral, a matéria etérica,
onde você, estando fora do corpo, basicamente você vê um mundo físico, um mundo material. Eu saio do corpo aqui de dia ou de noite, o que é que eu vou ver? Basicamente eu vou ver exatamente o que eu estou vendo aqui agora. Ou de dia ou de noite eu estou vendo, né? Vejo às vezes algum objeto extrafísico que não é do plano material, mas que está ali na minha casa, lá da minha cama, ou como arquivo, algumas outras coisas, mas normalmente fora do corpo eu vivo no mundo espiritual. Dentro da minha casa eu saio, eu flutuo pela cidade, eu saio na rua, vou a outros países, vou voando a outros países, mas o meu contato visual é todo com o mundo material. Seja de dia, seja de noite. Aí eu vejo espíritos desencarnados, que também estão ali, naquela mesma dimensão. Eu vejo espíritos como eu, encarnados, que estão fora do corpo, saiu voluntariamente ou não do corpo, estão convivendo, mas o contato visual, o ambiente, é o ambiente do mundo material. Então eu chamo isso de zona etérica. Então a projeção astral tipo 1, eu fico nesse ambiente. Tá? E eu comecei assim. Depois de um tempo, entrei nos outros tipos, 2 e 3. A projeção astral tipo 2, saio do corpo, aí eu já vou para o mundo espiritual propriamente dito, como eu chamo, porque não é mais a zona etérica. Eu perco o contato visual com esse mundo material. Só que eu desço, na projeção astral que eu chamo tipo 2, eu desço, né, abaixo da superfície da Terra para as zonas escuras, que o espírita chama classicamente de umbral, né? São aquelas zonas escuras, que não tem uma iluminação. Se você olhar para o céu é cinzento, é marrom, né? Você enxerga como se fosse uma noite de lua cheia, tudo na penumbra, escurecido. Se eu vou ali para baixo. Atraído por alguma coisa ou para trabalhar. Fui muitas vezes levado pelo meu mentor, por discípulos dele, outros espíritos amigos que me levavam para trabalhar, para aprender, para prestar um auxílio. Né? Esses auxílios normalmente aconteciam nessas zonas inferiores, como a gente chama, zonas escuras do umbral. Esse é a projeção astral do tipo 2. A projeção astral do tipo 3, na minha classificação, é aquela que você sai do corpo, agora em vez de você descer ou ficar só no plano físico, na zona etérica, como eu chamo, você vai para o mundo espiritual também, só que não para baixo da zona escura, você vai para cima, regiões claras e iluminadas, como está aqui agora, tem a luz solar, eu vejo ali as plantas recebendo o sol, são zonas claras. Aí é completamente diferente, o ambiente é totalmente diferente do ambiente escuro, abaixo da superfície da Terra. Porque abaixo da superfície da Terra há uma série de perigos, há uma série de riscos, há ataques espirituais, você tem que estar protegido, você tem que estar amparado por mentores espirituais, você tem que estar muito equilibrado, tem que saber se proteger, tem todo um risco. Você não deve, inclusive, no início, eu sempre falo isso, você está começando a desenvolver, não pense em descer para as zonas escuras inferiores, porque tem muitos perigos. É muito mais perigoso do que você entrar nos morros mais perigosos do Rio de Janeiro. É muito mais perigoso. Então, não vá sozinho. Agora, se você saiu do corpo, você vai para uma zona superior de claridade, ali o mal não chega. Os maus, as pessoas mais, têm uma vibração pesada, o corpo astral tá denso, ele não sobe para essas zonas superiores, então não tem o menor perigo, não tem o menor risco. Aí sim você pode ir sozinho, passear sozinho, explorar, não tem perigo nenhum. Essa é do tipo 3. O que eu chamo de projeção astral, do tipo 4, na verdade aí já seria uma projeção mental. Você já está indo para uma dimensão mais acima, muito mais sutil, né? Com um outro corpo muito mais sutil. Aí já são outras experiências muito mais mentais, umas coisas muito mais evoluídas, mais elevadas, mas eu não entro em muitos detalhes porque eu não tenho tanta experiência na projeção mental quanto eu tenho na projeção astral. Então essas são os 4 tipos de projeção astral que, como eu classifiquei. O Sanakhan, ele é um espírito desencarnado com quem eu já convivi em várias encarnações, na Índia, na China, né, em várias vidas. Nós convivemos juntos, ele mestre e eu discípulo, budista e outras coisas mais, yogis na Índia. É um grande amigo, como um pai para mim,
é o meu mentor espiritual, o meu mestre espiritual. Eu conheci ele quando eu comecei a sair do corpo de forma consciente, após começar a sair consciente, começar a ter mais domínio da projeção astral. Inicialmente apareceram outros espíritos que trabalhavam com ele, discípulos também dele, mais avançados. Eu, na época, pelas coisas que eu lia, livros teosóficos, como Auxiliares Invisíveis, Os Mestres e a Senda, eu atraía, eu chamava, eu pedia àqueles espíritos da grande fraternidade branca, as coisas que eu lia na época, né? Pedia que me enviassem alguém para me ajudar, para me auxiliar, para me ensinar. E aí esses espíritos começaram a aparecer. Na medida que eu comecei a me desenvolver na projeção astral, mais consciente, ter mais domínio, esses espíritos foram aparecendo, inicialmente esses que não eram o Sanakhan inicialmente, e logo depois de algum tempo, que não demorou, eles me levaram até o Sanakhan para eu conhecer o Sanakhan. O Sanakhan é um espírito, comparado a mim, muito mais evoluído que eu, um espírito que tem uma força muito grande, que tem um conhecimento muito grande, que tem um amor muito grande, paciência, né, com os discípulos, com os aprendizes. É um verdadeiro mestre espiritual, né, que tem me ajudado muito nessa vida, já me ajudou muito em outras vidas, sempre me orientando, sempre me sugerindo coisas boas, leituras. Muitas vezes eu fui inspirado por ele para sair numa livraria procurando algo para ler e olhava e não achava nada assim interessante. De repente eu tinha a ideia de colocar a mão no meio da prateleira assim, botar a mão atrás daquela fileira de livros. De repente no fundo eu via que tinha um livro, sentia um livro, puxava, que eu ia olhar o índice e tal, era isso que eu estava precisando, é isso que eu queria ler. O livro estava escondido atrás da prateleira. Como é que eu ia saber que tinha um livro atrás da prateleira? E muitas vezes eu encontrei livros muito interessantes de yoga, da teosofia, muitos livros interessantes, assim, inspirado, levado, né? Então é um espírito que é como um pai espiritual, um pai, um mestre, um espírito assim que tem uma importância muito grande para mim. Por isso, quando eu escrevi o meu terceiro livro, mas foi o primeiro a ser publicado, eu coloquei o título de Sanakhan, um mestre no além. Porque não só é uma homenagem a ele, como eu relato no livro todo o início do meu processo de desenvolvimento, tudo que eu fiz detalhadamente para eu conseguir sair do corpo. Todo aquele processo, todas as minhas transformações de alimentação, de yoga, as minhas técnicas, tudo. E aí tem muita filosofia da troca, assim. O livro é estilo romanceado, é conversa, é um diálogo, mestre e discípulo. Como naquela antiga série de TV Kung Fu. O mestre e o discípulo ali conversando, né, e passando assim muito conhecimento. E é uma homenagem, né, ao Sanakhan, que para mim tem uma importância imensa. Eu sempre, tanto nos meus livros, como nos meus vídeos, em textos também no meu canal, no meu site, tem um canal e um site, eu sempre faço questão de frisar, eu sempre falo da importância do preparo, do estudo e da proteção. Para quem quer estudar a projeção astral, quem quer praticar, não só ficar na teoria, quem quiser realmente praticar a projeção astral, eu sempre recomendo, eu sempre aconselho ter a proteção, tá, de um mentor espiritual. Todos nós temos um mentor espiritual, todos nós temos um. Mesmo que a gente não veja, não sabe quem é, não sabe o nome, mas todos nós temos. É importante que a gente primeiro estude, leia, assista bons vídeos, faça cursos, se puder, né? Aprender um pouquinho da teoria, ter um embasamento teórico sobre a projeção astral, sobre o mundo espiritual, que é muito importante. Porque quando você sai do corpo, você vai para onde? Vai para o mundo espiritual. O que você sabe do mundo espiritual? Então é importante conhecer o mundo espiritual, né? E quando você começar a pensar em sair do corpo, começar a partir para a prática da projeção astral, peça ajuda do seu mentor espiritual, do seu guia, anjo da guarda, dê o nome que quiser, né? Amparador. Chame esse espírito, porque ele existe, ele virá lhe ajudar. E para quê? Porque ele vai lhe dar uma proteção na sua casa quando você estiver iniciando o desenvolvimento da projeção astral. Ele vai lhe inspirar boas práticas, ele vai lhe inspirar bons pensamentos, vai lhe inspirar boas leituras.
E quando você realmente conseguir sair do corpo, ele vai estar ali presente fazendo a sua proteção. Ele pode fazer o isolamento energético, magnético do seu quarto, da sua casa toda, depender também do equilíbrio da família como um todo. Ele pode estar do seu lado. Se você começa a desenvolver a projeção astral, como eu desenvolvi, sempre chamando os mestres, os mentores espirituais, sempre pedindo proteção, eu sempre tive proteção. Eu sempre tive proteção. Mesmo em alguns momentos de uma invasão, de um ataque, mas eu não estava sozinho. Eu sempre pedia a proteção deles. Eles estavam ali para me amparar, para me proteger. Então, esse amparo espiritual, para quem está começando principalmente, é imprescindível, é importantíssimo. Eu acho que ninguém deve descuidar disso. Se prepare, faça toda uma preparação mental e peça proteção, porque isso vai garantir que a sua experiência de projeção astral ela seja mais segura. Né? Quem é que iria hoje entrar no morro daquele perigoso, cheio de traficante, armado, dando tiro, no Rio de Janeiro ou em outros estados, onde isso existe? Quem é que vai sozinho para um lugar desse? Às vezes eu falo brincando em palestras, eu só entraria num lugar desse com um bope, com um caveirão. Por quê? Ter proteção. Você vai para um lugar que tem um bocado de gente perigosa. Você tem que levar os seguranças, que são especialistas nisso, que têm também um poder, né, para lhe garantir a segurança. Então eu não gosto de ir para o mundo espiritual, principalmente se pensar em descer para as zonas inferiores. Se for para uma zona escura, então, sozinho, nem pensar. Porque eu já fui algumas vezes sozinho, fui atacado. Sempre atacado. Se vai sozinho, o risco de ser atacado é grande. Né? Aprisionado temporariamente, magneticamente, acontece, eu já fui mais de uma vez. Agora, se você vai com o seu mentor espiritual, nada disso acontece. Porque o seu mentor espiritual, ele é um ser muito mais elevado do que você e muito mais elevado também, mais evoluído, mais iluminado do que os espíritos que estão naqueles ambientes escuros. Então a simples presença do seu mentor espiritual com uma aura luminosa já afasta, já inibe. Ninguém ataca um espírito iluminado, um espírito de luz. Então buscar essa proteção, ter essa proteção é importantíssimo. Não descuide da proteção quando for sair do corpo. Quando eu conheci o Wagner, eu tinha acabado de lançar o Sanacão, o Mestre no Além, dezembro de 92, eu fiz o lançamento. E uma pessoa que eu não conhecia, chamada Adolfo, que já fazia cursos com Wagner Borges, ele e a esposa, e outras pessoas, sempre que Wagner vinha a Salvador, ele foi para o lançamento, ele viu no jornal uma matéria chamando o lançamento e tal, e ele foi. Chegou lá, de umas 10 horas da noite, eu não conhecia ele não, nem lembro dele. Mas ele foi, comprou o livro, autografei e tal, leu, gostou, e aí falou para o Wagner, que tinha encontrado o livro, Sanacano, Luiz Roberto, que é de Salvador e tal. O Wagner leu, gostou do livro, e aí com as pessoas que o Wagner conhecia em Salvador, como a Liliane Souza, que era uma pessoa bastante conhecida também, que também trabalhava com Wagner Borges nessa época, tinha um grupo com ele, o Wagner pediu para ela tentar me localizar, me encontrar. E aí ela começou a me procurar e descobriu, através de alguém, descobriu meu telefone fixo, na época não existia o celular ainda, em 93, eu acho. Aí a Liliane foi quem ligou para minha casa, aí se identificou e tal, aí contou a história toda, tal, e marcamos um dia de noite, estávamos para conversar e tal. E depois o Wagner veio a Salvador, e aí eu conheci ele. Né? Depois eu fui para São Paulo, eu fiz uma viagem, acho que foi para a Índia, quando eu voltei da Índia eu fiquei na casa dele uns 3 dias hospedado, e aí fomos estreitando, né, os laços, nos conhecendo, sempre indo no instituto dele, e aí foi ele quem me apresentou, o dono de uma editora que fez a primeira edição pura editora do Sanacam, porque a primeira edição de 92 foi uma edição particular que eu fiz em Salvador. Aí em 94 o Sanacam saiu por uma editora do Paraná, que o dono foi apresentado a mim por Wagner Borges, e aí eu pedi para ele fazer o prefácio. O prefácio foi da primeira edição por editora, né? Foi esse prefácio do Wagner. Foi assim que eu conheci ele.
dão vários nomes, né, para esse cordão. Ele não é um cordão como uma corrente, como um fio, nada físico. É simplesmente energia luminosa. A ligação. Nós temos um corpo, né, espiritual, aliado com o corpo físico, está ligado ao corpo físico. Quando nós nos afastamos, inicialmente, a quantidade de energia que está a gente se desgarrando, ela é meio dispersa inicialmente. Mas à medida que você vai se afastando do corpo físico, aquela energia vai se concentrando. É como você pegar um chiclete, quando você separa ele no meio, inicialmente ele é bem grosso. À medida que você vai afastando, ele vai afinando cada vez mais. Quanto mais você distancia, antes dele partir, no caso do chiclete, né? Ele fica mais fino. Então, o cordão de prata, o cordão energético, ele nada mais é do que essa energia que está ligada ao corpo físico. Se você não desencarnou, não há esse rompimento, há essa ligação do corpo energético, toda a energia, inclusive a ectoplasma que está envolto ali também no corpo astral, quando a gente sai no corpo astral, né, tá ali, uma parte fica no corpo físico, uma parte vem no corpo astral, desse ectoplasma, dessa matéria etérica. Então quando a gente sai, isso vai afinando, e é bem elástico e afina muito. Raras vezes, eu visualizo o cordão e não tenho essa precaução. Eu raramente visualizo. E no início, vou confessar a vocês, no início, nas minhas primeiras experiências, eu não via o cordão. Eu não via. E nunca me preocupei em ver. Né? E encontro encarnados, projetados, de dia ou de noite, quando eu estou fora do corpo, e eu normalmente não vejo cordão nenhum. Eu não vejo o cordão. Eu sei que ele está ali, eu sei que existe aquela ligação energética, mas às vezes ele é tão tênue, ele é tão fininho, que eu, na maioria das vezes, eu nem vejo, mas eu sei que ele está ali. Né? Então é essa ligação energética. Não pode ser cortada com nenhuma tesoura etérica, astral, né? Ninguém pode chegar ali e romper. É uma ligação energética, é como você querer cortar luz, cortar, né, energia. Você não corta, você não rompe. Aquela é uma ligação. É uma ligação energética que existe, né? Sem fio, né? Naquela transmissão. Então não rompe, você sai do corpo, não tem esse risco. É aquelas coisas clássicas que antigamente os aprendizes ficavam com aquele medo, né? Existia todo um mito. Mas se eu sair do corpo, e se vier um outro espírito cortar o cordão astral? Não existe essa possibilidade de cortar o cordão. Ninguém corta esse cordão. Esse cordão ele só se rompe quando você desencarna. Seu corpo já está, ou um acidente, ou uma doença muito grave, chegar a um ponto de desvitalização do corpo, chega um ponto que o corpo não tem mais condições de abrigar o espírito, então toda aquela energia, toda aquela vitalidade vai sair, e o cordão lentamente ele vai se desfazendo até se desfazer. Nem o espírito vem ali na hora do desencarne com a tesoura, cortou, não. A própria energia vai se esvaindo, vai saindo, até se desligar o cordão. Pode sim, e eu lembro de pelo menos uma vez, essa eu lembro com nitidez, eu participava de um grupo mediúnico, num centro espírita que eu frequentava, isso nos primeiros anos do meu desenvolvimento da projeção astral, e um belo dia nessa reunião, um espírito incorporou. Inicialmente ele tinha uma dificuldade de transmitir o que ele estava falando, ele não falava português, e o coordenador do grupo, que já era um senhor muito experiente, o professor Walter Porto, ele falou para o espírito transmitir o pensamento para o cérebro do médium. Quando ele começou a fazer isso, então ele começou a falar em português. Aí ele falava que ele estava com frio, que ele estava num lugar, num templo. Ele foi deixando claro que ele era encarnado, era vivo. Ele morava num templo, um mosteiro, no Tibete, lá no Himalaia. Por isso ele falava do frio, que lá fazia muito frio. Né? E ele conversou com a gente ali um tempo. Ele era encarnado. E ele o corpo dele estava no Tibete, no Himalaia. E ele estava projetado, né? E incorporado numa médium no Brasil, em Salvador. E se comunicou.
Eu só lembro dessa vez assim com nitidez. Se outras vezes aconteceram, eu não tenho certeza, eu não lembro assim com muita certeza. Mas essa com certeza foi. E é totalmente possível um espírito, né, um encarnado projetado incorporar. Eu nunca incorporei. Eu já até atravessei o encarnado, acordado, eu tenho um vídeo até que eu falo nisso, mas não incorporar, eu nunca tive essa experiência, mas eu acho que é possível sim. Bom, é por isso que eu sempre falo na importância da proteção. Em primeiro lugar, a maior proteção que nós temos é o nosso equilíbrio interior. Se você é uma pessoa equilibrada, se você é uma pessoa essencialmente boa, você não faz mal a ninguém, você está sempre vibrando bem, está com bons pensamentos, a sua vibração, a sua energia, ela já cria um campo de força natural ao redor de você, do corpo físico, do corpo astral, onde você estiver, ele já forma um campo de força. É por isso que eu, como disse antes, um mentor espiritual, um espírito evoluído, ele não usa arma. Ele vai numa zona escura, ele pode descer nas trevas e ninguém ataca, ninguém se aproxima dele, porque ele não tem arma nenhuma. É simplesmente o campo de força, a luz que ele irradia, aquilo é um campo de força, como nós vemos em alguns filmes e séries de ficção científica, né? Cria um campo de força. É o interior, é a própria energia, a própria vibração da pessoa que cria esse campo de força e de proteção. Agora, nós que não temos ainda essa evolução toda, nós que não conseguimos ainda manter um padrão elevado de vibração constante, permanente, né? Nós estamos ainda variando, sobe e desce, temos momentos de raiva, de desequilíbrio, de uma forma ou de outra, nós não temos esse campo de força ali realmente forte, poderoso e o tempo todo. Às vezes você está ali fazendo uma meditação, você está num momento de oração, você cria um campo de força que nenhum espírito desencarnado consegue chegar a você e lhe atacar. Mas naquele momento. Mas daqui a 1 hora, 2 horas, alguém chegou a você, ele perturbou, você se desequilibrou, seu campo de força mingou, desligou, você é atacado e é sugado. Então, se você sai do corpo e você não tem esse equilíbrio, se você não tem esse seu campo de força, você precisa da presença de um outro, aí é que eu falei, o mentor, o anjo da guarda, o protetor, o amparador, o guia, né, os vários nomes que a gente chama, precisa de um outro ser mais evoluído que tem esse campo de força permanente, ele tem uma força energética permanente. Se ele estiver junto de você, ninguém lhe ataca. Então, se você sai do corpo e fica naquela projeção que eu chamei do tipo 1, tá nessa zona etérica, aqui tem espírito bom e tem espírito mau. Você tem ataque aqui na zona etérica, quando sai do corpo? Tem. De dia e de noite. Tem ataque? Tem. Se estiver sozinho e não tiver o seu próprio campo de força, vai ser atacado se não tiver proteção. Importante ter proteção. Se desce para a zona escura, como eu falei, pior ainda. Os ataques acontecem muito mais, com muito mais frequência e são muito mais violentos, porque quando você desce para as zonas escuras, lá, quanto mais desce, quanto mais escuridão, mais tem seres muito mais poderosos, que têm um poder de manipulação de energia que a gente muitas vezes não consegue nem imaginar. Um poder enorme, né? Encontrar com aqueles seres, os conhecidos magos negros, tem magos negros que tem um poder que não é qualquer um que pode lidar, que pode enfrentar e conseguir se defender sozinho de um mago negro, de um espírito que tem esse poder que desenvolveu ao longo de milênios a manipulação de energia no mundo espiritual. Então nós precisamos da proteção. Se vai para uma zona clara, iluminada, como eu falei, não tem problema. Os ataques espirituais são a realidade? São. Nós somos atacados? Somos. Eu já fui atacado incontáveis vezes, mas quase todas as vezes eu estava sozinho, eu não pedi proteção. Depois de um tempo eu comecei a usar, a sair sozinho, né? Aí eu tive vários ataques. Não são frequentes, mas ao longo aí de 40 anos de experiência de projeção astral, tive muitos ataques, mas não são frequentes. Aí você tem formas de você muitas vezes escapar, como voando pela velocidade. Se você sai do corpo, está aqui na zona etérica, alguns espíritos que estão aqui que podem lhe atacar, eles estão com um corpo astral tão pesado, tão denso, até para ele permanecer aqui, está envolvido com ectoplasma que ele suga de pessoas, de plantas, de animais, para se manter aqui nessa zona.
ele fica pesado. Então são muitas vezes um espírito que ele não consegue voar, ele não sai do solo. Se você tem uma leveza maior do que ele, você voa. Eu rapidamente, logo, eu descobri isso. A forma de escapar de muitos ataques de alguns tipos de espíritos. Não são espíritos tão espertos, tão desenvolvidos no mal. São espíritos ignorantes, estão na maldade, mas não são tão desenvolvidos, tão espertos, né, nesse caminho do mal, das trevas. E aí você simplesmente flutuou, voou, sai em alta velocidade voando. Eu, na maioria das vezes, escapava simplesmente voando. É uma forma, né? Poder pode, como também incorporado, acontece muito, né? A mistificação, espíritos, guias, mentores falsos, incorporam em médios, enganam-se e passa por espírito evoluído, isso é muito comum, acontece muito. Em centros espíritas, espiritualistas, isso acontece muito, né? Comigo, eu acho que nunca aconteceu de alguém se passar pelo Sanacan. Já aconteceu incorporado em médium, se passar por espírito conhecido meu através de médium, mas ele ali, como espírito, eu fora do corpo, eu nunca tive uma situação dessa de ser enganado. Eu sinto, aí eu acho que é uma coisa que eu desenvolvi ao longo do tempo das minhas encarnações, eu lido com essas coisas espirituais há milênios, no Egito, na Índia, então acho que eu desenvolvi uma sensibilidade para isso que eu já não me deixo enganar. Eu já tive situações de, como eu chamo num vídeo, ataque sutil na minha casa, um espírito se passa por um egípcio sorridente, simpático, mas eu percebi logo que não era nada daquilo, que aquilo era enganação, que não era nada daquilo, né? E aí eu fiz a minha defesa, coloquei a mão na cabeça dele e tal, e tive um domínio, fiz um domínio junto a ele. Então nunca aconteceu comigo. Eu sinto logo que não é. Já tive algumas experiências fora do corpo de alguém, por exemplo, um espírito masculino, com aparência masculina, mas ele, para escapar ou para ele fazer alguma coisa para tentar enganar, ele assume a forma de uma mulher. Mas eu mesmo vendo aqui que é uma mulher, que é uma outra pessoa, uma outra aparência, eu sabia que era ele. Que ele tinha mudado de aparência para me enganar. Então que eu me lembre nessa vida, eu acho que eu nunca fui enganado. Eu sempre percebi, eu sempre sinto, eu acho que eu sinto intuitivamente, ou sei lá, energeticamente, eu sinto a vibração da pessoa. Então, se ela está me enganando, eu sinto aquela vibração. É uma sensibilidade que eu acho que a gente desenvolve com o tempo. Bom, se a gente sai do corpo, por exemplo, e vai muito para as zonas inferiores e nós não temos ainda um equilíbrio tal que nos mantenha isolados energeticamente daquelas energias negativas, ruins, deletérias, adoecidas ali no mundo espiritual, como no umbral ou mais abaixo, é possível que ao voltarmos para o corpo, a gente traga uma carga energética daquelas energias, daquelas substâncias, ou como os espíritos antigamente chamavam dos fluidos, você traga aqueles fluidos, traga aquelas coisas adoecidas no seu corpo astral, e se isso é frequente, você vai e traz aquilo para o corpo físico, vai e traz aquilo para o corpo físico. Isso com frequência pode levar a um adoecimento do corpo físico, né? Vai adoecer seu corpo astral, depois vai adoecendo ali o duplo etérico até chegar no corpo físico, vai descendo vibratoriamente até adoecer o corpo físico. É possível? É. Um ataque espiritual, você ser sugado fora do corpo, se você for aprisionado, ainda que temporariamente, ou sofrer um ataque, alguém lhe vampirizar fora do corpo, puxar sua vitalidade, você volta para o corpo cansado, desgastado. Às vezes você leva uma surra, apanha fora do corpo, porque apanha mesmo, você pode apanhar mesmo fora do corpo, e volta, você acorda com dor no corpo, a sensação de que apanhou muito, que foi torturado, e às vezes foi mesmo, fora do corpo, essas coisas também acontecem, né? Então é possível o que acontecer fora do corpo ser trazido e levar a um adoecimento. Você pode, por exemplo, sofrer um ataque espiritual com uma arma, ou simplesmente um ataque energético mesmo fora do corpo, e de repente você acordar e você vê que há uma mancha preta, roxa, numa parte do seu corpo, do nada. Você foi dormir, não levou pancada nenhuma, e de repente você acorda e uma região está roxa, como se você tivesse levado um soco, um chute, uma paulada.
né? Isso pode acontecer. É o fenômeno da repercussão, uma coisa que foi feita no seu corpo astral e que vai se repercutir no físico. E você acorda, às vezes, com aquela região dolorida. Às vezes você lembra, às vezes não. Você pode lembrar, por exemplo, que alguém lhe deu uma paulada, lhe bateu com alguma coisa lá fora do corpo, você volta assustado e você acorda, aquela região está roxa e dolorida. Mas você, de noite, dormindo, você não se bateu em lugar nenhum, não caiu da cama, ninguém lhe bateu dormindo. Como é que justifica aquilo? Você pode lembrar claramente, né? Então há várias formas de ataques espirituais ou de presença de você fora do corpo em regiões inferiores da energia ruim, de você trazer e levar ao adoecimento do corpo físico. Eu costumo dizer, desde cedo, começou a distinguir, eu aprendi a distinguir desde cedo alguns tipos de sonho. Inicialmente 4, depois eu acabei passando para 5 ao longo do tempo. Sonho que é simplesmente fisiológico, ligado a necessidades físicas. Você está com muita sede, vai dormir com sede, você pode sonhar que está bebendo água, pode sonhar com a água, com o rio, com a cachoeira. Quando a gente é mais novo, inclusive, faz xixi na cama, né? Sonhos, o adolescente, o jovem lá que está com muito sexo na cabeça, pode sonhar fazendo sexo. Pode ser criação da mente. Sonho que é basicamente criado pela mente, de acordo com desejos, com uma série de coisas realmente da cabeça. Você tem um sonho que eu chamo sonho regressivo, um sonho que é recordação de vidas passadas, que pode ser espontâneo, pode ser induzido fora do corpo, como eu fiz muitas regressões fora do corpo, induzido pelo meu mestre Sanakan. Mas também muitas regressões eu tive simplesmente espontânea, fora do corpo eu começar a lembrar, como uma tela abre na minha frente, começar a ver o passado, ou uma regressão de eu sentir que está fazendo tudo aquilo novamente. Então, mas você lembra também como um sonho, mas é um sonho diferente, que eu logo aprendi a diferenciar dos outros tipos de sonho. Aquilo é um sonho que é de vidas passadas. Você vai ver que a época é diferente, que as roupas são diferentes, as pessoas estão falando outro idioma, a cultura é diferente. Você vê que todo o meio ambiente, e aí se você tem um conhecimento de história e vai pesquisar a história, a partir daquele sonho regressivo, você vai pesquisar e você pode identificar que país é aquele, que época é aquela, pelas vestimentas, pela arquitetura, pelas armas, né, pelo idioma, uma série de coisas. É um outro tipo de sonho. Você pode sair do corpo, vai por aí, perambula, vai a vários lugares, faz muitas coisas, e quando você voltar ao corpo, você acorda, lembra, tem uma lembrança de ter estado em lugares, né? Mas você não lembra de estar assim, consciente, induzindo, se direcionando, fazendo o que você quer fazer. Mas você lembra de ter estado em tal lugar, ter estado com tal pessoa, ter feito tal coisa. É uma lembrança, é como um sonho. Esse sonho é também uma lembrança de momentos que você esteve fora do corpo. É um sonho que é recordação de experiências fora do corpo, da vivência fora do corpo. Mas você não saiu, você não se projetou conscientemente, não foi uma projeção astral, mas você lembra daquela experiência. No sonho lúcido, é um pouquinho diferente, porque no sonho lúcido você não sai consciente ou não tem a recordação, não tem a consciência daquele momento da saída do corpo, mas depois você se dá conta de já estar fora do corpo, em algum lugar, pode estar na sua casa, no seu quarto, pode estar em outro lugar distante, mas você se dá conta, você passa a ter consciência de que está fora do corpo e você se domina, você tem um domínio sobre si mesmo. Eu vou para tal lugar, eu vou encontrar tal pessoa, eu vou fazer tal coisa. Você tem um certo domínio, né? Você está consciente, você está lúcido. Eu acho que daí dessa ideia de você estar lúcido, está no domínio, você tem consciência de que está fora do corpo, diferente dos outros sonhos. Você tem consciência, eu estou fora do corpo, mas você não saiu consciente ou não lembra do momento da saída do corpo, né? Mas você está lúcido. E lúcido, no controle, com autocontrole, você vai onde você quer. Aí esse grau de lucidez desse controle varia muito de pessoa para pessoa, do desenvolvimento da pessoa, né? O que eu compreendo como sonho lúcido é isso. Porque a gente volta para o corpo, a gente não lembra da hora que saiu do corpo. Não lembra exatamente do momento do reencaixe no corpo. Mas você lembra como um sonho também, porque todos você lembra como um sonho, da regressão, do sonho biológico, né? Todos os outros. Você lembra também como um sonho, eu acordei, puxa,
Você lembra que estava num lugar consciente, que você quis ir para tal lugar, papapá, papapá. Então esse sonho, com uma lucidez maior, com um autodomínio maior, eu considero isso o sonho lúcido. Não sei se a definição é exatamente igual a todo mundo que denomina o sonho lúcido, mas a minha compreensão de sonho lúcido é essa. Bom, o que deve fazer é o EV, né? É o estado vibratório que eu falei no início daqui da nossa conversa. Esse EV, esse estado vibratório, ele mostra que você já superou aquela fase inicial de relaxamento, induzido ou não, ou até espontâneo. Se você, de repente, acorda, vamos dizer que você não induziu, você não produziu relaxamento, você deitou simplesmente para dormir, pensando ou não sair do corpo, você deitou, fechou o olho. Depois de um tempo naquele relaxamento natural, até mesmo pelo próprio cansaço do corpo, de repente surge, e muitas vezes surge, um EV espontâneo, você não provocou, você nem pediu nada, aconteceu. Começa a sentir aquela vibração, né? Aquele choquezinho dolor, aquela energia indo e vindo. Isso é um indicativo de que você está se desligando do corpo. Se você sentir esse estado vibracional, o EV, significa que você está desligado. Essa vibração, ela não é física. Ela não é uma vibração do corpo físico. Essa vibração já é do corpo astral. Então, se você está sentindo essa vibração, você está, como eu costumo dizer, a um passo da saída consciente. Você está a um passo da projeção astral. Tem gente que, mesmo sentindo EV, não consegue avançar. Tem uma trava, tem um bloqueio, fica com medo, fica ansioso. Tudo isso eu estou falando aqui das palavras de muita gente que assiste os meus vídeos no meu canal e fala, e faz pergunta, eu senti isso, o que é que eu faço e tal, não consigo ir além, né? Então é coisa comum que as pessoas descrevem para mim. Mas se você está sentindo aquele estado vibracional, EV, você está a um passo. Então se você conseguir superar o medo, mas para você superar o medo, você tem que estar preparado previamente, você tem que ter pedido a proteção, né? Uma série de coisas para lhe dar mais garantia, para lhe dar mais segurança. E aí você pelo menos ter menos medo, porque o medo é natural. Eu também tive medo nas minhas primeiras experiências, ter esse medo é natural. Mas se você está sentindo a vibração, você está a um passo de sair. Supere o medo, encare, enfrente. E a primeira vez que eu senti aquele estado vibracional, o que foi que eu pensei? Vou me levantar. A primeira vez que eu senti isso, e eu sempre fiz isso no início, eu fazia sempre isso, vou me levantar. Quando eu pensava, vou me levantar, automaticamente, rapidamente, eu já ficava de pé. Eu já me levantava. Então, é pensar em se levantar e sair do corpo, porque você possivelmente vai sair mesmo. Conselho, não tente isso. Não faça isso. Por quê? Se você está fazendo por motivos levianos, você não vai ter a proteção espiritual. Você não vai ter a proteção espiritual. Você vai atrair espíritos desencarnados ou encarnados, também fora do corpo, levianos igual a você, com os mesmos motivos, né? Essa parceria, esse encontro aí não vai ser uma coisa boa, não vai ser saudável, né? Vai ter riscos, que a depender do que você queira fazer fora do corpo, você pode encontrar espíritos que vão tentar lhe atacar, vão tentar lhe manipular, vão levar para lugares perigosos. E muitas vezes você vai, vou dar aqui só um exemplo, você sai do corpo, você tem muitos desejos sexuais, mas por circunstâncias da vida, por timidez, sei lá, qualquer outra razão, você não consegue ter a vida sexual que você gostaria de ter. Aí você pensa, vou sair do corpo, porque fora do corpo eu vou fazer sexo à vontade. No mundo espiritual, vou encontrar espírito que também gosto, seja encarnado, seja desencarnado, porque acontece demais no mundo espiritual. Essa vida sexual é intensa no mundo espiritual. Aí você vai se lançar nisso. Mas você vai encontrar quem? Os espíritos que estão também naquela energia, naquela vibração, com aquele pensamento, naquela, né, aquela coisa sedenta de sexo, sexo, sexo. O que é que pode acontecer? Pode pegar você, não, vou levar você num lugar legal, papapá, e levar você para zonas inferiores, zonas escuras, onde realmente há lugares de prática sexual, de todo tipo. Só que aí você vai estar correndo um risco. Você vai estar
se enchendo de energias que não são boas, que você vai trazer para o corpo, você corre uma série de riscos de você ir sozinho. Né? E você não vai chamar o seu mentor, um espírito de luz, um espírito evoluído para ele levar você num lugar desse. Você não vai ter nem cara de pau, coragem de fazer isso. Então você vai sozinho. Indo sozinho com espíritos levianos, que podem ser perigosos, você está correndo um grande risco. Então, o meu conselho para quem pensar em fazer por qualquer motivo desse tipo, leviano, não faça. Não faça isso, porque é perigoso. Olha, eu não consigo pensar, com toda franqueza, em viagem ao futuro, nem ao passado. A viagem no tempo, eu não consigo conceber a viagem, esse tipo de viagem da ficção científica. Né? Agora, ver o futuro e ver o passado, que para mim não é uma viagem, porque fazer uma regressão de memória, mesmo aquela que eu chamo de regressão de identificação, eu vou sentir tudo aquilo que aquele personagem, naquele corpo lá atrás, sentiu 1000, 2000 anos atrás, 500 anos atrás, eu vou sentir tudo de novo, conversar naquele idioma, mas não é uma viagem no tempo. Porque numa viagem do tempo, da maneira como a ficção coloca, a viagem no tempo, você está no controle. Você está no controle. Na regressão de memória, não. Você revive, mas é só memória. Você não controla, você não manipula nada na regressão de memória. Se você tiver condições de ver o futuro, a mesma coisa. Como muitos profetas antigos viam o futuro, mas você não pode mexer naquele futuro, você não pode alterar. Então essa viagem com naves, tudo, hoje eu ainda não consigo conceber e imaginar essa viagem no tempo. Projeção astral, ela não se confunde com viagem no tempo. Você pode viajar para outro planeta, eu já fui, você pode viajar na Terra para onde você quiser, verticalmente ou horizontalmente pelo planeta, né? Mas não se confunde com viagem no tempo. Então você reviver o passado, ou você ver o futuro que ainda não aconteceu, é possível, eu já vi também algumas coisas do futuro, né? Mas não se confunde com a viagem no tempo. E eu ainda não consigo imaginar aquilo que a ficção coloca como uma viagem no futuro. Até porque, se fosse possível a viagem no futuro, muita gente estaria o tempo inteiro alterando o futuro ou o passado. O futuro não, mas voltar ao passado vai poder alterar. Né? Se fosse possível, tivesse muita gente, se fosse possível, muita gente estaria fazendo a viagem no tempo, estaria voltando ao passado, estaria alterando. Imagine aí milhares e milhares de pessoas voltando ao passado, alterando o passado E o presente? Tem gente agora lá no passado alterando o passado. E o presente? Não sofreria modificação? Não sofreria? Imagino que você pudesse voltar ao passado e me matasse. Lá na minha infância, nessa própria encarnação, voltasse ao passado e me matasse. E aí eu aqui deixo de existir, eu desapareço? Então quando eu começo a pensar, filosofar nisso, dá um nó. Então filosoficamente eu não consigo aceitar muito a ideia da viagem no tempo. Aqui na Terra nós temos universos paralelos, nós temos vidas paralelas. Não só, porque o mundo espiritual é o quê? O plano astral é o quê? É um outro universo, é um universo paralelo. Tem milhões não, na Terra tem bilhões de seres desencarnados vivendo no espiritual. É um universo paralelo, levando uma vida paralela à nossa, que pode ter algum contato, ter alguma intercomunicação ou não. Alguns vêm para cá, né? Interfere, os mentores vêm, incorporam, médios fazem coisas e tal, né? Há esse intercâmbio. Mas a maior parte da população espiritual não vem aqui em momento nenhum, não vem aqui, não interfere na nossa vida. É um outro universo, é uma outra dimensão, eles estão lá vivendo uma vida paralela, é um universo paralelo, uma vida paralela. E são vários graus, dimensões, como algumas correntes, como a teosofia subdivide, plano astral, mental, intuicional, búdico, né? O espiritismo simplesmente chama de mundo espiritual, generaliza. Né? Mas são várias camadas diferentes, são universos paralelos, e isso está no universo todo, não é só no planeta Terra. Né? E além disso, nós, quando dormimos, nós saímos do corpo. Então, se você dorme pelo menos 6 horas por dia, e nessas 6 horas você sai realmente do corpo,
você passa 6 horas, pelo menos, a gente passa 8, no mundo espiritual. Você está vivendo um universo paralelo com uma vida paralela, né? Eu tenho uma casa no plano astral, no mundo espiritual, que eu vou lá na minha casa. Quando eu desencarnar, eu vou para lá. Provavelmente eu vou morar nessa casa. Eu tenho uma casa lá. Eu encontro parentes desta encarnação desencarnados, que eu encontro, eu vou ao encontro deles, faço visita, participo de encontros, de festa na casa deles, amigos, né? Eu já estive em casa de parente meu de outra encarnação e eu lembrei, mesmo sendo outra aparência, mas eu reconhecia, eu sabia que não era dessa vida, eu conhecia, né? E está lá, e vivendo. Então você sai do corpo com maior ou menor consciência, você está convivendo também, você vai para esse universo paralelo, que é o mundo espiritual, é uma outra dimensão, né? As pessoas estão vivendo uma vida totalmente paralela a essa, totalmente diferente dessa, né? Mas você pode ir lá e conviver com ela algumas horas durante a noite, conviver durante o tempo, aprender, fazer, realizar, assistir palestra, fazer palestra, como outro dia alguém disse que eu fui fazer uma palestra aí no outro estado, né? O universo paralelo é o mundo espiritual, é um universo paralelo. Eu não tenho um exercício específico, né? Eu nunca desenvolvi, eu não tenho um exercício assim para aumentar a lucidez. Eu sempre fui muito de um caminho assim da vontade. Eu até me lembro que quando eu estudava os livros da Sociedade Teosófica, tinha assim, vários caminhos. Aí tinha um caminho que a literatura teosófica chamava de o caminho da vontade, muito da vontade, do querer, né? Então eu sempre trabalhei muito a vontade, muito o querer. Eu quero. E a prática, é a prática. Eu acho que a minha lucidez fora do corpo ela foi aumentando gradativamente com o tempo, de prática, de estudo. Quanto mais leitura, quanto mais eu lia e saía do corpo, mais a minha lucidez foi aumentando. Então foi a vontade de querer desenvolver. Quanto mais eu ia estudando e vivenciando, a minha lucidez foi aumentando. Então eu não consigo pensar e nunca tive realmente uma prática de uma técnica, alguma coisa assim que eu faça alguns minutos diários que aquilo aumente a minha lucidez. Eu nunca tive isso. Então, sinceramente, se alguém faz dar certo, comigo eu nunca nem tentei, nunca foi o meu caminho. Bom, eu tenho algumas experiências muito marcantes. Mas a experiência mais famosa que eu sempre conto nas palestras, está no meu livro, Sanacan, tem vídeo também falando, né, é a experiência que eu chamo do ovo frito. O que é essa experiência do ovo frito? Ela aconteceu logo no início do meu desenvolvimento, ali em 78, na virada de 78 para 79. Eu estava iniciando o desenvolvimento. Eu acordava às 6 horas da manhã, minha mãe chamava, Beto, acorda para ir para o colégio, né? E aí, nisso ela me chamou, aí eu pensei, vou ficar mais aqui uns 5 minutinhos, deitado na cama. Aí fechei o olho de novo. Nisso eu fechei o corpo, aí não demorou, eu não me via, eu estava em pé na porta do corredor para a cozinha, lá do apartamento dos meus pais. Eu estava ali em pé. Aí vi a mesa, tudo exatamente como era, na nossa casa, exatamente. A mesa, o meu irmão Jorge sentado na mesa, né, com xícara, café com leite, um prato do lado, né, via meu irmão, via minha mãe. Isso era de dia, de manhã, a claridade só lá. Minha mãe vinha, colocava um prato com um frito do lado dele. Isso foi rápido, foram segundos, alguns segundos, né? Eu observando, assim, aí eu dava um close, quando eu via minha mãe colocando o prato com o ovo frito junto dele, eu dava um close, como se o prato tivesse vindo a mim. Eu via a gema do ovo bem alaranjada, bem forte, né? Umas cores bem fortes, bem nítido. Isso, mas a copa e a cozinha exatamente como era, tudo nítido, como se eu estivesse fisicamente em pé ali na porta da cozinha, da copa. E aí, acordei na cama de novo. Uns segundos, acordei na cama. Aí, achei que foi um sonho. Eu não saí consciente, não pensei em produzir nada daquilo, fazer nada daquilo. Um sonho. Fui no banheiro, levei ali uns minutos no banheiro e fui tomar café. Quando eu cheguei na mesma porta, parei,
na porta. Meu irmão Jorge estava sentado no mesmo lugar, minha mãe estava ali na copa. Tinha um pratinho da mesma cor que eu tinha visto, só que ele já tinha comido o ovo, o pratinho estava sujo da gema do ovo, né? O resto da gema do ovo ali melada no prato, e ele estava tomando o café com leite. Aí eu parei ali e fiquei olhando para ele, né? Com um olhar de espanto. Aí ele, o que foi, Beto? Aí eu fiquei olhando assim, ele, calado, sem acreditar. Ele, o que foi, Beto? Aí assim, minha mãe veio por trás assim, colocou o prato, fui falando, descrevendo o que eu tinha acabado de ver, né? E ele, foi por quê? Aí eu disse, rapaz, eu estive aqui, nesse instante eu estive aqui em pé, eu acho que eu saí do corpo, vim aqui e vi exatamente isso, Então essa experiência para mim, naquele iniciozinho, ela me deu sabe, um ânimo, ela me deu uma convicção, ela ajudou muito, como outras que eu tive depois também, mas essa foi marcante. Eu acho que foi a mais marcante, porque ela foi bem no iniciozinho. E detalhe, ela foi a experiência do tipo 1, como eu falei, porque eu estava na zona etérica vendo o meu quarto, a minha casa, exatamente como é. À luz do dia eu vi meu irmão e minha mãe, né, acordados no corpo físico. E eu não saí consciente, né, mas de repente eu já estava lá e depois acordei de novo na cama, né? Mas foi uma experiência marcante porque eu pude, depois que eu acordei, que eu fui lá, eu confirmei que tudo aquilo que eu vi fora do corpo realmente tinha acontecido exatamente como eu vi. Então, essa experiência, ela bem ali no início, para mim, teve uma importância enorme de eu poder comprovar. Depois eu tive outras que foram importantes para mim também, de comprovar coisas, né? Tanto na luz do dia como de noite, assim, tive outras experiências. Mas essa, para mim, acho que ela foi a mais marcante e ela foi bem no iniciozinho. Na época que eu comecei, eu li 4 livros, né, que foram A Projeção do Corpo Astral, A Viagem de uma Alma, Projeção Astral e Viagem Fora do Corpo. Desses 4, hoje eu recomendaria muito A Projeção do Corpo Astral e A Viagem de uma Alma, que para mim foram livros importantíssimos. Como um terceiro, já que está me pedindo 3, hoje eu indicaria o primeiro volume do meu livro Sanakhan, O Mestre do Além, que já está completando agora 25 anos. Eu acho que as pessoas gostam muito e elogiam muito. Então hoje, sem querer puxar e puxando a brasa para a minha sardinha, mas é um livro, inclusive, que quase todo ano eu leio, eu releio quase todo ano e ainda aprendo coisas e tenho a impressão que não fui eu que escrevi, muito inspirado na época, e descrevo muito de tudo que eu fiz para sair do corpo, as minhas primeiras experiências. Eu acho que também é um livro que vale a pena. Já teve gente que comparou A Viagem de uma Alma. Eu recomendaria esses 3 livros, para começar. O meu site é www.mestresanakhan, tudo junto. O Sanakhan é SANAKHAN.com.br, mestresanakhan.com.br. O meu canal é Luiz Roberto Matos, que é o nome que eu assino meus livros também, Luiz Roberto Matos. Então é fácil. Se esquecer o nome lá do site, basta pesquisar Luiz Roberto Matos, que lá no Google vai aparecer o site, vai aparecer o canal, né, o Facebook, e também é Luiz Roberto Matos. É isso. Fechou. Para os estudantes da projeção astral, eu recomendo estudo, muito estudo, leiam livros, assistam bons vídeos, mas não fiquem só em vídeos, leiam bons livros. Quanto mais você ler e assistir vídeos, esse somatório vai lhe dar uma base teórica, uma base de conhecimento. E não leia só sobre projeção astral, leia também sobre o mundo espiritual. Há muitas obras espíritas psicografadas, como aquela série antiga de André Luiz, tem os livros de Robson Pinheiro e muitos outros médios. Tem livros que são muito bons, são muito interessantes, que nos dão um bom conhecimento do mundo espiritual. Porque se a gente está pensando em sair do corpo, a gente vai para o mundo espiritual, vai acabar indo para o mundo espiritual. Então a gente tem que ter algum conhecimento do mundo espiritual
antes de ir para lá. Então é importante ter essa base teórica, mas não basta um conhecimento. É importante também o equilíbrio interior, o desenvolvimento interior, né? Se trabalhar, se autoconhecer, se autotransformar para se tornar uma pessoa cada vez melhor, porque é você se tornando melhor que a sua vibração vai melhorar, o seu campo de força, como eu já falei, a sua aura vai estar mais iluminada, vai afastar espíritos que possam querer lhe fazer mal, lhe atacar. A sua proteção maior, ela vem de dentro, é a conexão com Deus, com o Criador, né? Dentro da sua crença mística, religiosa, seja lá qual for, mas é essa força interior, o seu equilíbrio, o desenvolvimento do amor, o amor fraterno, amar aos outros de forma incondicional, é isso que vai lhe dar uma força interior cada vez maior. Porque no início você vai precisar sim de auxiliar, do mestre, né, do guru espiritual, do guia, como eu precisei também durante muito tempo. Mas vai chegar um momento que você não vai precisar mais de ninguém, salvo para uma situação muito extraordinária. Mas para coisas mais corriqueiras, vai chegar um momento que você não vai precisar ter ninguém lhe guiando. Você vai andar com suas próprias pernas, você vai atingir a maturidade, né? Hoje, nós somos crianças ali aprendendo, né? Começamos a engatear, começamos a andar, tem que ter ali alguém segurando, ajudando. Antigamente tinha aquela cadeirinha, mas chega um momento, né, da maturidade, você sai de casa, você vai andar com as próprias pernas, não é assim na vida da gente? Então, vai chegar um momento também que, em termos de desenvolvimento espiritual, de projeção astral, que você vai ser independente. Não é uma questão de orgulho, de vaidade, mas vai chegar um momento que você vai ter experiência, você vai ter um conhecimento, você vai ter a sua força interior e você vai poder sim ir ao mundo espiritual sozinho, principalmente se você for para cima. Para baixo não é recomendável, e sozinho. Vai em grupo, pelo menos do seu nível, né? Mas se você sai do corpo com uma certa consciência, primeiro, você só vai conseguir subir se você tiver um bom equilíbrio, sua vibração for boa. Se não for boa, você não vai subir. Sua vibração for ruim, você vai descer ou vai ficar por aqui, correndo todos os riscos. Então, é o estudo, é o desenvolvimento interior, se tornar uma pessoa cada vez melhor. Porque, inclusive, você se tornando uma pessoa melhor, uma pessoa amorosa, uma pessoa que tenha compaixão pelos outros, que se preocupe com os outros, depois que você se desenvolver, você vai fazer o quê fora do corpo? Eu sempre pergunto, às vezes eu finalizo minhas palestras fazendo uma pergunta: você vai sair do corpo para quê? Você vai para onde? Fazer o quê com quem? São perguntas que eu normalmente coloco no final das minhas palestras. Vai para onde? Fazer o quê com quem? E para quê você vai? Então, se você atinge uma certa elevação, não é ser um espírito de luz não, que a gente está longe disso, mas se for uma pessoa essencialmente boa, você vai poder sair do corpo e você vai auxiliar, você vai ajudar encarnados e desencarnados fora do corpo, você vai ser útil fora do corpo, onde você for. Então é estudo, autodesenvolvimento, autoiluminação. Como dizia Buda, o maior presente que nós podemos dar para a humanidade é a própria iluminação.